Uma mulher que foi traída pelo marido e abandonada por ele, pode se casar novamente? Nós vamos responder essa pergunta hoje à luz da Bíblia. E vamos considerar todas as possibilidades que as igrejas e as linhas teológicas afirmam. Então seja bem-vindo e eu espero que você obtenha a resposta que você tanto procura nesse vídeo. Olá, família! Tudo bem com vocês? Como é que tá? Tudo ótimo? Graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento, trazendo um assunto polêmico, é verdade. Hoje nós vamos responder à luz da Bíblia se uma pessoa que foi traída e abandonada, ela pode se casar novamente. À luz da Bíblia, tá bom? Então eu já vou pedir para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se torne membro se você puder, é tão baratinho e vai ajudar tanto o canal a crescer. Curta esse vídeo e depois, se você quiser criar uma polêmica com uma resposta satisfatória, obviamente, compartilhe esse vídeo nos grupos da família, da igreja. Eu tenho certeza que vai ter alguns que vão ficar meio assim escandalizados, mas ao assistir o vídeo vão obter suas respostas e certamente vão se edificar também. Família, então vamos lá. Começando, esse tema ele é muito comum nos dias de hoje e polêmico. Por quê? Porque o número de casais que hoje se separam é um número assustador. Então você tem estatística que mais de 2/3 dos casais que se casam em um ano, eles se separam. 2/3. E isso é assustador. Então, por causa disso, no meio religioso, naturalmente, você precisa de normativas. Afinal de contas, se esse é um problema social que a nossa geração está passando, a dificuldade da manutenção de casamentos, e você está dentro de uma religião, como é que a religião vai lidar com isso? A religião vai proibir você de se casar novamente? Ela vai permitir que você se case? Ela vai criar situações, condições onde pode haver a separação e um novo casamento? Dentro da religião, naturalmente, cada uma vai regular isso de uma forma. Mas e a Bíblia? Porque a Bíblia está acima das religiões. As religiões usam a Bíblia para se sustentar, mas a Bíblia está acima delas. O que a Bíblia fala em relação a esse assunto? E eu vou ser bem... a palavra seria democrático em relação a isso, e eu vou apresentar os textos que pelo menos 3 grupos defendem muito, que é o grupo daqueles que dizem que sim, pode se separar e se casar de novo por qualquer motivo, aqueles que dizem que é só por questão de traição, e aqueles que dizem que não, em hipótese nenhuma pode se casar novamente, tá bom? Então vamos lá. O texto mais famoso que nós temos é de Mateus 19. Mateus 19, Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Uma coisa importante a respeito desse assunto, e eu vou te dar essa dica, que você vai poder levar para a sua vida inteira. O que acontece? Para você interpretar a Bíblia, para situações que você vive no seu cotidiano, existem 2 formas. Você vai achar na Bíblia 2 formas de você interpretar e saber como a Bíblia te orienta para determinadas situações que você vive. A primeira forma seria ela abordada explicitamente, ou seja, de uma maneira direta. Então você quer saber, eu posso matar ou não? Aí vem a Bíblia e fala, existe um mandamento que diz, não matarás. Então pronto, então eu não posso matar, porque a Bíblia disse claramente que eu não posso matar. Tá bom. Aí, de repente, você se questiona assim, poxa, o meu vizinho, ele é um assassino. Ele assassinou, ele estuprou criancinhas. Eu devo amá-lo? Eu devo tratá-lo bem? E o nome dele é fulano de tal. A Bíblia não fala nada do estuprador de criancinhas aqui. E agora? Como é que eu sei se eu posso ou não amar aquela pessoa? Aí agora nós usamos o segundo princípio, que é por associação.
Jesus diz que nós devemos amar a todos. Jesus diz que nós deveríamos ir pregar o evangelho àqueles que estão nas prisões, àqueles que estão nos hospitais, aos órfãos, às viúvas, aos pobres. Opa, então por associação eu entendo que eu devo amar o fulano de tal, ainda que ele tenha sido um estuprador de criancinhas, ainda que ele seja um assassino, por associação. Então você vai interpretar a Bíblia dessas duas formas, assuntos que são explícitos e assuntos por associação. Entretanto, esse assunto do casamento e um novo casamento, você não usa associações. Você usa uma interpretação direta, porque esse assunto é abordado diretamente. Quer ver só? Verso 3 do livro de Mateus, capítulo 19. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Aqui já é a pergunta daquele primeiro grupo, que fala que por qualquer motivo você pode se separar, se não deu certo, separa, casa de novo e tudo. E eles perguntaram para Jesus: olha, por qualquer motivo posso me separar da minha esposa e casar com outra? O que Jesus responde? Não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. Aparentemente, nós poderíamos parar o vídeo aqui já, né? Agradecer, pedir para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, etc. e tal. Entretanto, esse diálogo vai continuar. Jesus já deixou bem claro que, olha, no início, quando Deus fez homem e mulher e fez o casamento, os dois se unem e o homem é incapaz de se separar, porque quem uniu foi Deus. O homem não tem o poder de separar aquilo que Deus uniu. Então, posso me separar por qualquer motivo? Não. E se for uma traição? Posso? Aí os fariseus continuam o questionamento com Jesus. Eles perguntam assim: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandar sua esposa embora? Deuteronômio 24 tem essa lei do divórcio. Depois você pode até ler. Tem essa lei do divórcio. E agora? Porque agora eles pegaram Jesus, né? Jesus fala que não pode se separar de maneira nenhuma, porque assim Deus fez. Aí, de repente, Deus mandou Moisés dar carta de divórcio? Ué, que conversa é essa? Olha o que Jesus falou. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu mandar embora vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Ah, então, realmente, então Moisés deixou a carta de divórcio, permitiu. Só que Jesus já falou bem claro, é uma permissão àqueles de corações duros. Então, se alguém quer fazer isso e está se achando bonito, é quem tem um coração duro. A quem não entrou misericórdia, amor, perdão. Mas enfim, não termina aqui. Olha o que Jesus fala. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer um que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Certo. Então agora aqui temos o grande problema, a grande polêmica. Porque Jesus está falando o seguinte, ele está sob o contexto da lei de Moisés. E ele falou, separação pela lei de Moisés, pode, está ok. Porém, só vai requerer isso quem tiver o coração duro. Ou seja, você se cobre de um lado e descobre do outro. Mas tá bom, você não vai ser condenado por isso. Tá? Pela lei de Moisés. Só que aí tem um problema. Porque aqui Jesus está falando o seguinte, olha, qualquer um que se casa com outra mulher, ou a mulher que foi separada, que foi abandonada, se ela se casa com outro homem, ela também comete adultério. O adultério é a violação da uma só carne. Isso é o adultério. Só que Jesus falou que não é aquele que comete adultério, ou a separação acontecendo por causa de adultério, cometerá adultério. Ele usa a palavra imoralidade sexual. Aqui, quando você vai para o grego, porque o evangelho é escrito originalmente em grego,
A palavra que Jesus usa, que na minha versão fala imoralidade sexual, é a palavra porneia. Quando você vai para adultério, que Jesus fala, olha, aquele que se separar não sendo por porneia, cometerá moicheia. São palavras diferentes. Ou seja, Jesus não está falando aqui de traição. Ele está falando de indecência, de imoralidade sexual. E aí agora vem a questão. Dentro da lei de Moisés, o que seria isso? Quando você lê Deuteronômio 24, lá fala o seguinte: se porventura o homem casou com a sua mulher e descobriu algo indecente nela. Indecente? O que seria indecente? Indecente é algo sem decência. Lá em Mateus 19:9 fala imoralidade, algo sem moral, ou seja, algo imoral. Ok. Mas o que seria isso? Será que seria a traição de fato? Deuteronômio 22 fala sobre a lei de Moisés em relação à traição. Se houvesse uma traição, a pessoa que cometeu esse adultério, ela deveria ser morta e não se divorciar. Então não é traição, de fato, porque eu até lembrei aqui daquela história que levaram uma mulher apanhada em adultério e os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, essa mulher, ó, ela foi pega em adultério e a lei diz que ela deve morrer. Você lembra? Ah, pois é. É verdade. Então a lei dizia que adultério leva à morte. Então realmente não é divórcio. Perfeito. Seria o fato da mulher casar, então, não sendo virgem? É, porque, Diego, ela enganou o marido. Vai ver, a indecência seria isso. Ela casou, o marido achando que era virgem, e a mulher não era virgem. Então é isso, né? Aí o homem se divorcia dela. Também não. Porque lá em Deuteronômio 22 também tem essa lei de quando a mulher comete o que a Bíblia chama de prostituição. Ela teve relações sexuais com outro homem sem que o marido soubesse antes de se casar. E aí a lei dizia que essa mulher tinha que ser levada até a porta da casa do pai e ela seria apedrejada e morta, assim como a lei do adultério. Então, essas duas situações a gente descarta, porque não seria isso. Mas se você tiver a curiosidade e você pegar essa palavra indecência, que é traduzido para o português lá de Deuteronômio 24, e pegar no hebraico original, você vai ver que essa palavra significa exposição de nudez. A Bíblia fala que a nudez do homem pertence somente à sua mulher e que a nudez da sua mulher pertence somente ao seu marido. E que se porventura o marido descobrisse que a sua mulher expôs a nudez dela a um outro homem, isso antes de se casar, ou porventura até depois do casamento, então esse marido poderia fazer à mão uma carta de divórcio e mandar aquela mulher embora. Aquela mulher, lá na lei de Deuteronômio 24, até fala que ela poderia até se casar com outro homem, que ela não pecaria diante de Deus, mas ela ficaria impura, ela estaria imunda. Os serviços sacerdotais, os serviços no templo, por exemplo, ela não poderia fazer pelo resto da sua vida. Tá percebendo? O marido que agiu dessa forma, mandou aquela mulher embora, ela fala que ele não poderia depois pegar ela de volta, porque isso seria abominação considerado por Deus. Então, ali nós temos o seguinte caso, e é o que Jesus fala aqui em Mateus 19. Se o homem, pela dureza do coração dele, mandar sua mulher embora, tá bom. Por esse pecado ele não vai morrer, não. Mas o coração dele ficou duro. Aquela mulher que já havia errado porque expôs a sua nudez em um determinado momento, intencionalmente ou não, ela até poderia se casar com outro homem, mas ficaria imunda diante de Deus. Então você vai percebendo que Jesus até reforça isso. Fala assim, olha, pode até se separar e se casar novamente, se for pela lei de Moisés. Só que
sinceramente, quando você vai avaliando tudo isso, você percebe que a lei de Moisés não é muito legal de se invocar, não. Então, aqui na Bíblia deixa bem claro, você só poderia se separar da sua esposa, do seu marido, se porventura fosse por esse ato. A mulher expôs a sua nudez a um outro homem e ele tomou ciência disso. Por causa disso, poderia então haver a separação. Diego, mas e se for adultério? É perdão, é um pecado. E se for mentira? Perdão, pecado. E se for por qualquer outro motivo? Jesus já falou que não. Aí agora, que nós já sabemos que pelo menos em caso de adultério, não pode se separar e se casar de novo. Agora que nós já sabemos que por nenhum motivo pode, aí você chega para mim e fala assim, tá bom, Diego, eu sei que não pode. Perfeito, eu sou cristão, ou melhor, né? Eu sou cristã e eu sei que eu não posso me casar novamente. Eu sei, eu entendi isso. Mas meu marido foi embora, Diego. E agora? Ele já foi embora. E eu não queria, mas ele foi. Ele me abandonou. E aí? E agora? Agora eu posso? Aí nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 7. Mais uma vez, eu evidencio que esse assunto se interpreta literalmente porque a Bíblia aborda ele de maneira aberta. Então nós não vamos usar de associações. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 10, Paulo fala bem assim: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, é uma ordem de Deus, que a mulher não se separe do marido. Aí é essa situação. A ordem de Deus é, mulher, não se separe do marido. No verso 11 você vai ver que o marido também está proibido de separar da sua mulher. Aí, essa mulher que crê em Deus, que acredita em Deus, que teme ao Senhor, ela fala, Senhor, mas eu creio no Senhor. E eu não me separei do meu marido, mas ele se separou de mim. Ele é descrente, ele é um incrédulo, ele é um ímpio, ele se separou de mim. Aí vem o verso 11. Se, porém, se separarem, que fique sem casar ou se reconcilie com seu marido. A ordem de Deus para a mulher ou para a cristã, para o cristão que foi abandonado pelo seu cônjuge é fique sem se casar. Você viu que lá em Mateus 19, os fariseus trouxeram a questão do qualquer motivo e trouxeram a questão da cláusula do divórcio de Moisés. E Jesus esclareceu aquele ponto. Agora aqui, Paulo está abordando o ponto da pessoa que não teve opção. O marido simplesmente foi embora, ele largou. Aí ele está dizendo aos que temem a ele, olha, todavia, se separaram, então fique sem se casar. Ou se reconcilie com seu marido. Pronto. Ah, Diego, mas e isso? Não tem mais. Ele abordou abertamente o tema. Se houvesse alguma exceção, ele falaria. Assim como Jesus citou a lei de Moisés, ele aqui agora poderia citar, por exemplo, olha, fica sem se casar, mas se você se separou por causa disso ou daquilo, aí sim você se casa novamente. Ah, mas ele citou. Essa é a grande verdade, porque ele cita em um outro texto que você pode se casar novamente. Você quer ver aonde? Livro de Romanos, também no capítulo 7. Olha o que ele diz aqui no verso 2. A mulher está sujeita ao marido enquanto ela viver. Ele viver. Estará ligada a ele pela lei. Mas, morto o marido, ela está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, ela será chamada adúltera, se ela unir-se e se casar-se com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre dessa lei. Assim, não será adúltera se vier a casar-se com outro marido. Ou seja, a mulher que foi traída, que foi abandonada, que foi desprezada, que foi repudiada, ela só pode se casar novamente quando aquele marido morrer. É o que a Bíblia traz. E eu não estou usando de associações. Eu não estou falando
de Deus com o profeta Oséias, que ele usa o casamento como um modelo da salvação. Eu não estou usando associações desse gênero. Eu estou abordando textos que tratam desta problemática de maneira aberta e explícita, que não requer muita interpretação. É simples, é direto, é objetivo. Aí você me pergunta assim, Diego, mas por que tantas igrejas, tantos teólogos, tantos pastores sérios, inclusive, eles defendem que você pode se casar novamente? Agora eu vou ser democrático, eu vou ser justo. Eu vou falar os motivos. Porque aí você pode julgar o que a Bíblia diz, o que eles dizem, para você tomar a melhor decisão na sua vida, se porventura você está vivendo nesse dilema. O primeiro ponto para essa base para o novo casamento é o seguinte: vingança e justiça humana. Vou explicar. Eu vou explicar com frases que se utilizam. Ah, então meu marido, ele se casou com a amante, está lá no bem bom e eu não posso me casar de novo? Essa é uma das frases que motivam essa base. Ah, então quer dizer que ele pode ficar lá no pecado e eu não posso ter um novo casamento. Só que nós temos um problema nessa base. Qual que é o problema? A Bíblia diz que na justiça do homem não opera a justiça de Deus. É o primeiro grande problema. Segundo grande problema. A Bíblia fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Deste modo, você não pode pegar o pecado do seu marido para tentar justificar a sua felicidade. Não pode. Para tentar justificar seus comportamentos. Não pode. Não dá para você falar assim, ah, ele casou com a amante e está lá no bem bom. Que conversa é essa? Ele está fazendo uma coisa abominável. Ele está fazendo uma coisa que contraria a palavra do Senhor, que faz inimizade com Deus. Os adúlteros não herdam o reino dos céus. Como é que você fala que ele está no bem bom? Como é que você coloca numa balança que o adultério, essa coisa abominável, diante de Deus, é bom para alguém? Ou seja, essa fase de raiva, de justiça humana, de vingança, é a primeira base para quem quer um novo casamento. E é por isso que eu deixo aberto para você. Eu sei que tem pessoas que passam pela traição e vivem a fase da raiva. Que a pessoa olha e fala assim, não, Diego, eu quero mais que meu marido se lasque, eu não quero saber dele, ele que vive a vida dele. Eu até perdoo, mas quero que ele morra no inferno e tal, e não sei o quê. E a pessoa ignora tudo isso. E alguém, quando chega, fala assim, minha irmã, você vai pagar pelo erro do seu marido? Não, minha irmã. Você merece ser feliz. Sim, você merece ser feliz. Você tem que se casar com o baterista da igreja, com o novo obreiro que chegou aí, ó. Nossa, você precisa conhecer o homem, é uma bênção. Só que esse discurso, ele não é sustentado na Bíblia, ele é sustentado num sentimento de injustiça, de dor. Então a primeira base é essa. E aí você questiona se é uma base segura. Mas existe uma segunda base. Inversões de valores. E essa base inversões de valores, ela é sustentada com uma técnica grega de argumentação, conhecida como falácia. Popularmente, falácia é considerado como um discurso vazio. Mas no mundo da oratória, a falácia, na verdade, é uma técnica de persuasão muito bem estruturada. E ela parte de uma lógica com uma leve distorção. Você quer ver? Eu vou construir uma falácia e vou te explicar o que é a falácia na prática. Vamos colocar três frases. Frase número 1. Casamento é felicidade. Essa é a primeira frase. Concordam comigo? Casamento é felicidade? Aí eu, particularmente, acredito que não. Mas essa é uma frase popular. Aí talvez você diga, Diego, tá bom, essa frase dá para passar. Casamento é felicidade. Tá bom. Frase número 2. Deus quer a nossa felicidade.
Sim ou não? É verdade que Deus quer ou não quer? Quer, claro que ele quer que nós sejamos felizes. Frase número 3. Logo, Deus quer que casemos de novo. Por quê? Casamento é felicidade, ok? Ok. Deus quer nossa felicidade, ok? Ok. Logo, Deus quer que casemos de novo. Porque casamento é felicidade, Deus quer nossa felicidade, então, logo, Deus quer que casemos de novo. Isso é uma construção lógica de uma oratória, de um argumento, com base em uma técnica de argumentação chamada falácia. Eu pego um conceito verdadeiro, eu pego um segundo conceito verdadeiro e eu crio uma conclusão com base nesses conceitos com uma mentira. Basicamente, a sustentação dessa segunda base para o novo casamento, ela é construída numa técnica antiga dos gregos da criação de pensamentos, com base na falácia. Ou seja, ele pega uma verdade, pega uma segunda verdade, mistura as duas e forma uma mentira. Como é que você contesta isso? Aí se você fala assim, não, mas aí tem uma mentira, Diego. Mentira onde? Casamento não é felicidade? Não, o casamento é, de fato, o casamento ele traz felicidade, o casamento é necessário, né? É bom, uma bênção. Então, Diego, mas eu acho que aí é uma mentira, porque você quer dizer então que Deus não quer que o seu filho seja feliz? Você não acredita nisso? A Bíblia fala, meu irmão, que o cristão vai ter o melhor dessa terra, que o cristão vai ter de tudo nessa terra, em abundância. Não, é verdade. Então, meu irmão, a falácia ela é construída dessa forma. Você pega um fundamento verídico, um segundo fundamento verídico e constrói uma sustentação mentirosa, que é praticamente incontestável, porque a base dessa construção são em pilares da verdade. Casamento é felicidade? É uma bênção? É um presente do Senhor? Ok, é verdade. Deus quer a nossa felicidade? Quer, verdade. Logo, Deus quer que a gente se case de novo. Não, agora não, peraí, não é assim. Mas é difícil de você desconstruir isso porque as falácias são muito bem estruturadas. E esse discurso se modernizou nos dias de hoje. Eu já vi pessoas me mandando vídeo de pastores sérios, falando, Diego, olha só como esse homem sustenta o segundo casamento. Só de falácias. E aí, como é que você constrói falácias na Bíblia? Você pega textos que são diretos, objetivos, e começa a interpretá-los como associações. Ah, porque Deus é amor. Olha só, lembra daquela mulher junto ao poço que Jesus fala assim, olha, porque tu tivesse 5 maridos e o homem que você tem agora não é seu. Tá vendo, minha irmã? Ali tá mostrando que Deus não se importa de você casar de novo. Ei, não era isso. Aquela história lá mostrava que casamentos era o problema daquela mulher. Porque eles não estavam falando de casamento, eles estavam falando da água da vida. E de repente, quando aquela mulher percebeu que Jesus era um profeta, Jesus foi mais além. Jesus falou para ela, agora vai e conta pro seu marido. E ela falou assim, eu não tenho marido. Como assim não tem marido? Jesus falou, disseste bem, porque tivesse 5 e esse que tem não lhe pertence. Jesus estava condenando aquele ato. Tanto que a pregação daquela mulher é com base naquilo. Que ela chega na cidade falando o quê? Olha, porque eu encontrei um homem que ele contou toda a minha vida. Ele conhece a minha vida. Ou seja, ela teve um monte de relacionamentos com base no pecado. Ela estava com um homem que não pertencia a ela. Pronto. Mas a falácia construída, a falácia moderna, ela é construída com sustentações. E aí a pessoa fala assim, olha, irmão, tá vendo lá? Porque Jesus... Olha, irmã, lembra a mulher adúltera que foi apanhada em adultério? Jesus apedrejou ela? Não, tá vendo? Então, minha irmã, Deus quer a nossa felicidade. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Vai lá, minha irmã, casa de novo. A Bíblia deixa claro para você não fazer isso, abertamente. Mas para a construção da falácia, você usa outros textos, cria associações e voilá. Lá está construída uma doutrina mentirosa. Terceiro pilar que se utiliza é o pilar da
subestimar e superestimar o casamento. Eu vou explicar o que seria isso. Superestimar seria aquele argumento: o casamento é para todos, porque Deus quer a felicidade de todos. Superestimar: não é bom que o homem fique só. Não é bom que a mulher esteja só. O marido foi embora e Deus não quer que ele fique só, não quer que ela esteja só. Eu estou superestimando. Casamento é muito importante. Casamento é felicidade. Eu preciso do casamento para ser feliz. Superestimei o casamento. Que coisa valorosa. Só que aí vem o outro problema: subestimar o casamento. Houve uma traição, meu irmão, minha irmã. Precisa perdoar, não. Larga esse traste para lá. Traição é a pior coisa que existe. Não, o homem traiu uma vez, vai trair sempre. Não, não perdoa. Você não precisa perdoar. Ah, mas você quer perdoar? Não, perdoa, mas você não precisa ficar junto. Você não precisa restaurar nada. Subestimando o casamento. Não persiste. Minha irmã, já aconteceu uma vez. Você vai ficar sendo mulher de malandro. Ô, minha irmã, você vai ficar sendo traída até quando? Você acha que Jesus gosta disso? Você acha que Jesus quer isso para sua filha? Subestimando. Não assume os erros. Eu acho interessante, eu coloquei aqui no texto, né, a pessoa traída. Mas não é isso que se utiliza nas igrejas. Eles falam de a pessoa inocente. Pode se casar novamente? Como assim inocente? Vocês eram uma só carne. Então significa que a pessoa que foi traída nunca cometeu nenhum erro, nunca cometeu nenhum pecado. O marido sucumbe e essa mulher não viu. Ele foi desenvolvendo carências, tendo problema espiritual. Ele negou a Deus, negou a família, negou a sociedade. Essa mulher não viu isso. E ela é inocente. E essa pessoa que é tão inocente agora está doidinho para se deitar com outra pessoa. Por isso que existe essa distorção. E eu não gosto desse termo, a parte inocente. Parte inocente. Se os dois eram uma só carne, a pessoa não muda. Isso é subestimar o casamento. Fala assim, eu vou mudar para quê? Eu vou mudar por um homem que me traiu? Eu vou mudar para entrar num casamento que eu lá sei se ele vai trair de novo, vai mentir para mim? E a pessoa ignora os termos até a morte. Então, a terceira base das crenças de um novo casamento estão nesse pilar. Subestimar o casamento, transforma o casamento em algo, não é lá tão importante. E superestima do outro lado. Não, é muito importante, você tem que estar casado, porque você precisa disso, porque é o sonho de Deus que você tenha uma família, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas, biblicamente, isso não se sustenta. É uma palavra difícil? Eu reconheço para você. É difícil ouvir isso, principalmente se você é essa pessoa hoje. Se você estava nessa condição, se você veio assistir esse vídeo na busca de um refúgio, agora que você já está olhando para uma pessoinha, que você já vê nessa questão de sair na balada, de paquerar, de flertar, motivos para sorrir, e eu falo para você, não é por aí. Simplesmente não é por aí. Todo pecado requer um tratamento em Deus. Requer perdão, requer reconciliação. O que aconteceu no seu casamento, eu sinceramente lamento muito. E estou aqui à disposição para te ajudar naquilo que você precisar. Mas não é você deixando esse pecado para lá e querendo supostamente seguir a sua vida que as coisas vão se resolver. Porque não vão. Eu espero ter sido sóbrio na explicação desses textos. Apresentei para vocês as bases que todos os lados apresentam. Sustentei na Bíblia apenas com textos objetivos e diretos que não têm símbolos, que não requerem associações, justamente para que você não se sinta confuso em relação a esse tema. Deixe nos comentários se porventura ficou alguma dúvida, se você acha que eu deveria ter citado algum outro texto, alguma outra argumentação, e eu estarei à disposição futuramente, quem sabe, fazer um novo vídeo abordando esse assunto novamente. Tá bom? Fiquem todos com Deus e nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.